Boa noite, Brasil. Boa noite para todo mundo que está no Critica Brasil, ao vivo, para arrebentar toco e fê de chifre queimado. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, dia 9 de março de 2025. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu peço permissão para entrar na sua casa através do seu celular, da sua televisão ou do seu tablet ou notebook, a nossa programação do Critica Brasil. Gente, todos nós sabemos que o bolsonarista raiz, ele tem uma desqualificação de que isso é inerente a todos eles. São normalmente mentirosos, hipócritas e adoram notícias falsas, adoram mentiras e tal. Mas, sobretudo, adoram exaltar pessoas que se alinham à ideologia de Bolsonaro. Se a pessoa é comunista, mas se alinhou de alguma maneira ao bolsonarismo, eles torcem por essa pessoa. Vide o Vladimir Putin, que antes era um comunista, mas depois virou o queridinho da nação bolsonarista. Os bolsonaristas são desse jeito, eles são Maria vai com as outras. Aliás, Maria vai com o Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro fala, eles tendem a seguir. Tudo que o bolsonarismo reflete, eles tendem a mudar de uma hora para outra. Então, uma hora querem ditadura militar, uma hora eles saem nas ruas para intervenção militar, depois o próprio chefe dele diz, não queria não mandei ninguém para a rua, não houve ninguém. Eles disseram, não, o exército é a nosso favor. Enfim, eles mudam conforme o tempo. Mas para quem reza para pneu, que faz sinal para extraterrestre, que acredita na terra plana, na mamadeira de piroca e no kit gay, então nós podemos esperar de tudo. Essa gente costuma também sempre exaltar qualquer bolsomínio que apareça na internet. Eles criticam uma coisa, mas quando se trata deles, eles defendem com unhas e dentes. Estou falando aqui desse Frei Gilson, né? Frei Gilson, que é defendido por Nicolas e por Bolsonaro nas redes sociais. Para quem não sabe, este Frei Gilson, falei dele ontem aqui no Critica Brasil, que no Dia Internacional da Mulher fez uma mensagem para os machos, né? No Dia Internacional da Mulher, muita mulher presente, mas ele vai lá para exaltar os machos, né? Ele vai lá para ser misógino. Parece que realmente tem aquele negocinho lá que detesta a mulher. Então, escracha a mulher, exalta-se o homem, não é? Mas ele esqueceu, este Frei, que o bolsonarista está pedindo a morte do chefe dele, a morte do Santo Padre, como os católicos falam, a morte do Papa Francisco. Mas aí por que a gente, então, está vendo o contrário? Como é que a gente percebe que o bolsonarista está defendendo um padre, mas quer a morte do Papa? Você já imaginou uma coisa dessa? Defende o Frei, mas quer a morte do Papa. Por que será? Porque nunca foi por Deus. Porque tudo que eles falam não é para Deus, não é de Deus, é tudo enviesado. Tudo tem a ver com o Bolsonaro. Se o cara é macumbeiro, mas for bolsonarista, eles dão permissão, abraçam. Se o cara for gay, que eles falam mal, não suportam, mas for bolsonarista, aí eles dizem assim, então se é bolsonarista, pronto. Se o cara for negro, que o bolsonarismo detesta, eles abraçam, porque é bolsonarista. Na religião bolsonarista, só existe lugar para um Deus, o próprio mito, o próprio Bolsonaro. Não existe Jesus, não existe Deus, não existe Espírito Santo, não existe Maria. Se a Maria falar contra o Bolsonaro, logo a Maria é rejeitada. Bolsonaro na frente. Se alguém pregar na igreja dizendo algumas palavras que Deus falou que seja contra o bolsonarismo, eles vão atacar Deus e preferir Bolsonaro. Se alguém utiliza palavras da Bíblia dizendo que foi Jesus que disse, mas isso alfineta o Bolsonaro, eles dizem, Jesus está errado, o que importa é o Bolsonaro. Repetindo, na religião bolsonarista só existe um Deus, chama-se Jair Messias Bolsonaro. O Messias deles é o Bolsonaro. Veja então
esse vídeo do Nicolas defendendo o padre, que ontem eu falei aqui. Aí ele disse assim, só porque ele alcançou 1 milhão de visualizações. Não tem nada a ver. Nós somos contra esse padre, porque no Dia Internacional da Mulher, e só fui conhecer ele ontem, nem sabia da desgraça. Só fui, e olha, esse nome desgraça aqui no Amazonas, gente, é um Pokémon para nós, tá? Ninguém se ofende com desgraça aqui, mas muita gente já me disse, aqui é um palavrão enorme. Não, desgraça significa aquele que não tem graça, que não recebeu a graça, o infeliz. Então me refiro a eles como infeliz. Enfim, aí eu soube dele. Só que aí eu fui atrás e vi que ele fez live já com outro amiguinho dele, bolsonarista, antes das eleições. Atacava a democracia do mesmo jeito que o Bolsonaro atacava. Rezava contra o comunismo. Pai, nos livre do comunismo. Nos livre do comunismo, nos livre da ditadura, sendo que o cara que ele protegia, o cara que ele ama, acima de Deus e acima de todos, é o Bolsonaro. Queria golpe militar, era a favor da tortura, ainda quis dar um outro golpe. Então, é uma sacanagem. Vamos ver aqui o vídeo do Nicolas e eu vou reagir nele. Vamos ver. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? E para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Eu acho incrível que o Nicolas se acha perseguido, né? Para quem é cristão, eles adoram pegar essa de Marte, eu sou perseguido, não. Os perseguidos são aqueles que fazem alguma coisa pelos mais pobres. Quando a Bíblia fala assim, e vos perseguirão a vós, mentindo disserem todo mal contra vós por causa das tuas bondades, por causa das coisas boas que você fez, por causa que você estendeu a mão para os necessitados. Mas vocês não são perseguidos, são vocês que perseguem as pessoas, são vocês que achincalham as pessoas, são vocês que perseguem padre, por exemplo, porque o padre está ali acudindo alguns miseráveis que estão na rua que não tem nada para comer. Aí vocês cacetam. Vocês gostam do padre que está, né, no seu escritóriozinho e gritando Bolsonaro. Mas aqueles que falam alguma coisa da palavra de Deus que não coaduna com os ensinos diabólicos do Bolsonaro, aí vocês atacam. Então, não tem nada a ver com live. Na verdade, ele diz assim, reuniu 1 milhão de pessoas. Não foram pessoas, foram gado. A gadaiada estava na live, não é pela palavra de Deus. Estavam lá por causa que este padre defende o Bolsonaro. E como o bolsonarismo é fanático, então tudo que se tem a ver com o Bolsonaro, eles consomem. Nós, por exemplo, diz que nós somos fanáticos do Lula. A gente gosta do Lula. Mas se o Lula está falando por ali, está dando uma entrevista, a gente não vai, todos os lulistas vão para lá. Não, a gente não faz isso. Porque a gente vê o Lula como uma pessoa comum, um administrador, uma pessoa ótima para administrar, mas não um Deus. Vocês não. Dá muita gente porque vocês o consideram um Deus, o adoram, endeusam a pessoa. Esse é o problema. Vamos continuar com as besteiras do Nicolas. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. E por seguir a Cristo. Se vocês seguissem a Cristo 2%, nunca vocês defenderiam tortura. Jamais vocês defenderiam milicianos, jamais tu apoiaria o Bolsonaro por tudo que ele representa, por tudo que ele significou, por todas as palavras que ele falou. Não tem um cristão que siga Jesus de verdade, que compreenda isso na mente e no coração, que seja seguidor de Bolsonaro. Não existe. Então, se você já é um seguidor de Bolsonaro e diz que segue a Jesus, você não segue. Ou você segue ao Bolsonaro ou segue a Jesus. Não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Não existe isso. Vamos prosseguir. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável. É extraordinário, desde que seja bolsonarista, né? Não é isso que você pensa do Papa, né? Do Papa Francisco. Não é isso que vocês pensam dele. Vocês que morra, né? O Júlio Lancelotti que morra. Aliás, teve gente aqui que inclusive desejou a morte, né, do Júlio Lancelotti. Eu vou colocar aqui isso aqui só para vocês verem.
porque é importante que a gente mostre, né, a mentira desse pessoal, a mentira deles. Olha só isso aqui. Bolsonaristas ameaçam padre Júlio Lancelotti de morte. Agora, por quê? O que o padre fez para eles? Não fez nada, porque o padre simplesmente não era o quê? Bolsonarista. E o padre não seguia Bolsonaro, mas seguia Jesus. Está aqui, ó. Se mostrar aqui na tela do Critica Brasil, ó. Bolsonaristas, não é, ameaçam padre Júlio Lancelotti, não é, de morte. Está aqui. Não é brinquedo, não. E aí, isso aqui aí a gente não tem nada a ver, não. A gente é legal com ele. Mentira. Está aqui a coisa, ó. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro comentou que religioso iria comer grama pela raiz. E não só foi ele, diversos, inclusive próprios deputados bolsonaristas, atacando o padre Júlio Lancelotti. Então isso não é amor, não. O amor que tu tens por ele é porque ele é bolsonarista. Isto que tem que ser revelado aqui. Mas vamos continuar aí no Nicolas, porque o Nicolas mente, mas aqui a gente desmente. Como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Ai, o Satanás também acredita em Deus, acorda cedinho para falar essas bobagens aí. Esse papo de que estou acordando cedinho para mostrar para vocês como eu sou santo. Vamos fazer um jejum de oração, vamos fazer um jejum pelo Brasil, como Malafaia falava, como tu falava. Isso tudo é hipocrisia, para se aparecer, só para juntar um monte de bolsonaristas na igreja. Isso não é por Deus, nunca foi por Deus. Isso é por vocês, pelo poder, pelo bolsonarismo. Então não vem com esse papo, não, Nicolas, que tu também é falso pra caramba. Vem com esse papinho de que, ai, agora, olha como eu tô com peninha dele. Mentira, nunca teve pena. Você é uma das pessoas cruéis, que falam barbaridades. Mas como é bolsonarista, aí você vem defender. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo. Aí você descobriu isso hoje, foi por causa do Frei Gilson? Foi hoje que tu descobriu? Quer dizer então que a igreja católica faz isso também? E por que vocês querem a morte do Papa? Se a igreja católica faz isso, por que vocês desejam a morte do Júlio Lancelotti? Se vocês querem isso, pensam isso, por que vocês foram para frente da igreja, por exemplo, bagunçar, falar, lembra não do padre lá, bolsonarista na frente da igreja, bagunçando? Ah, Nicolas, por favor, não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu lá naquele tempo, só para que a gente recorde aqui, olha aí. Os cristãos de lá, você não representa os cristãos, padreco do inferno, padreco de Satanás, e eu aqui, como uma cidadã cristã, eu quero saber do bispo aqui de Umuarama, qual que vai ser a tua atitude, Ela está falando do bispo lá de Umuarama, que ela está dizendo aí, é que na época ele falou o seguinte, o padre disse o seguinte, olha, por causa de pessoas assim que Jesus Cristo foi morto. Estava se referindo ao Bolsonaro. E aí essa bolsonarista aí, com todo o amor e carinho inerente de cada bolsonarista cristão do Brasil, falou essas palavras. Indignação total os cristãos de Umuarama. E olha ali o que está nela, o Bolsonaro. Não é Jesus, não é Deus, não é ninguém. É o Jair Bolsonaro. Nós queremos uma resposta. Padreco do Satanás. Padreco que é petista, é a favor do aborto, é a favor da ligação. Entendeu agora? Então o problema deles não é questão de ser católico, ser evangélico. O problema deles é de torcer pelo Lula ou ser contra o Bolsonaro. Ainda que não seja a favor de Lula, mas se falar alguma coisa contra o bolsonarismo, né, contra a tortura, contra a maldade, contra o racismo deles, contra a homofobia, aí eles se doem, eles ficam putos.
Eu me lembro de cada um. Olha só isso aqui. É um princípio de confusão, é isso, Carla? Na verdade... Exatamente, Dani. O que acontece? Ao que dá para perceber daqui de cima, um grupo de apoiadores ali do presidente está hostilizando, de certa forma, ali a imprensa. E agora todo mundo começa a gritar. Ali posicionado, onde o nosso cinegrafista está mostrando, é a TV Aparecida. Então não dá para entender direito o que eles estão falando, mas claramente dá para ver que está tendo ali uma pequena confusão. Olha, só para quem não recorda disso aí, não é? Isso daí foi em Aparecida, porque simplesmente o bispo que estava lá falou sobre amor. E falou que não devemos concordar com tortura e tal. Os bolsonaristas e o Bolsonaro sentiram, né, que a carapuça serviu e foram lá para frente da igreja bagunçar, gritar para o Bolsonaro. E ele chegou lá na igreja bagunçando com esses bolsonaristas, na igreja católica. Eu lembro disso, ou seja, porque para eles, o Deus deles é o Bolsonaro. Não importa o que Jesus disse, não importa o que o Deus falou, importa o que o Bolsonaro falou. Então, para essa gente, o mais importante é o que o Bolsonaro fala. Eles foram com cerveja, bagunçar lá para frente, achincalhar, atrapalhar a missa, gritar, e gritar não o nome de Jesus, gritar o nome de Bolsonaro. Criticou a instrumentalização política da fé. E hoje, no dia da Santa, no dia da padroeira do Brasil, a gente tem os apoiadores do presidente aguardando o Bolsonaro falar e um princípio de conflito ali, empurra com os trabalhadores da TV Aparecida, da TV da Basílica. Nesse momento as coisas parecem ter se acalmado. Vocês veem, então não tem nada a ver com um sentimento cristão. O Nicolas é apenas um hipócrita que se diz evangélico, mas não pratica o que o evangelho realmente explica, quando apoia o Frei Gilson pelas merdas que estava falando. Porque eu gravei um vídeo aqui falando sobre esse Frei. Então não é por Deus, nunca foi por Deus. E eu lembro aqui ainda o outro vídeo, né? Agora, quem lembra da compaixão do Bolsonaro, hein? Eu estou com Covid. Esse aí é o cara que tem mais compaixão no Brasil, né? Chama-se Jair Bolsonaro. Aliás, muita gente, né, fez esse tipo de atitude dentro da igreja, atacando qualquer tipo de pregação que eles sentissem que era contra eles. Aliás, hoje você não pode dizer Jesus repartiu o pão, Jesus fez a multiplicação do pão, Jesus estendeu a mão para um pobre. Não, se você falar isso dentro da igreja, você recebe isso aqui, ó. Ô Vera, calma, você calma. Vera. O que aconteceu aí hoje? Mas Vera. Eu tô cansada de... Olha a bolsonarista, vocês lembram dela? Olha ali o que está escrito na camisa dela, a camisa dela está de Bolsonaro dentro da igreja. Gente, é um desrespeito tão grande contra a igreja. A igreja evangélica leva o Bolsonaro para o altar. Os bolsonaristas entram com a camisa de Bolsonaro para dentro da igreja, como se fosse um santo. Gente, que doidice é essa? E continua sendo a mesma coisa, somente tirando dessa igreja. Mas Vera, que a casa de Deus tem que respeitar, Vera. E eu tô desrespeitando por acaso. Quem? Tá, Vera, tá. Quem tá Tá desrespeitando. Esse respeito à ordem de sossego a uma instituição religiosa. É crime isso aí. É crime. Nossa, crime? É crime. Por quê? Vão me prender? Aqui ela não é assim, né? É Assim, crime. Nós não, mas alguém pode. Pode chamar. É crime isso aí. Deixa, Vera. Jesus disse, por causa de mim. Vera, calma. Por causa de... Grave. Não. Olha que isso, gente. É um fanatismo enorme, né? Por causa de mim. Aí eles usam a palavra de Jesus para defender, na realidade, o verdadeiro Deus dos bolsonaristas. Se você é bolsonarista, perceba na tua mente, você segue a Deus ou o Bolsonaro. Você vai chegar na conclusão que é o Bolsonaro. No bolsonarismo só existe um Deus, Jair Bolsonaro. E aí, deixa eu terminar aqui falando do Nicolas, ainda sobre essa situação, que no qual ele fala aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele diz.
quando ele não está saindo. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos... A nação ocidental foi construída. Sim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo. Ora, se está no Brasil Paralelo e fala a favor do Bolsonaro, eu vou dizer o que ele é um super patriota. Aliás, 33 pessoas, além do Bolsonaro, foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República exatamente por isso. E aí dizer que esse padre é o quê? Um santo? Vão levar o padre à santidade, agora vão querer que o Papa que vocês querem que morra, consagre ele. É muita pilantragem, gente. Vamos lá. Bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um... Engraçado, o Nicolas não viu as coisas absurdas que os bolsonaristas falavam sobre o Papa Francisco? Não viram as coisas absurdas? Esse comunista, esse homossexual, falaram coisas absurdas sobre ele, que era a morte dele, vai para o inferno, Satanás. Quer dizer, isso aí o Nicolas não viu, não. Mas por que ele está vendo essas mensagens por causa desse padrezinho aí? Hã? Porque não é por Deus, não é caridade, não é amor, mas é porque mexe com o voto deles, porque é bolsonarista. É por isso, não é? De merda, roubando, né? Como aí vários políticos fazem. Vários políticos têm que explicar o teu repasse para os teus parentes, né, Nicolas? De remessa, vocês são hipócritas. Flávio Bolsonaro, essa honestidade. O Carlos, o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Levando Cristo para as pessoas? Desde quando levar o Bolsonaro a levar Cristo? Bolsonaro fala de ódio, Jesus fala de amor. Bolsonaro é a favor da tortura, Cristo é contra. Bolsonaro é a favor de guerra, Cristo é a favor dos pacificadores. Bolsonaro é a favor de mentiras e fake news, Jesus é contra. Bolsonaro segue a maldade, Jesus segue a bondade. Jesus fazia a caridade ao próximo, vocês detestam fazer caridade ao próximo. Jesus falava a verdade, vocês contam mentiras. Então, o que tem a ver? Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no comentário para fazer o programa paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Ai, meu Deus do céu! Quer dizer que esse padre, esse Frei Gilson, está falando de Deus, então está aproximando os bolsonaristas de Deus. Vocês usam a palavra de Deus para encher a igreja de vocês de pilantras. Silas Malafaia ganhando rios de dinheiro. Edir Macedo, bilionário da fé. É esse Deus que vocês estão dizendo que está atraindo? É esse tipo de gente que fala de nazismo, de fascismo, que tem ódio contra os homossexuais, que trata a mulher como se fosse um lixo, como esse padre falou, que só está para servir o homem. É disso. Não se trata de Deus, meu amigo. Desde o começo, você já mostrou que se fossem vocês seguidores realmente de Jesus, vocês queriam o bem do Papa, não somente do padre e do Júlio Lancelotti e todos os outros padres. O problema aqui é o seguinte, existe uma grande separação que vocês não querem fazer, mas que é para ser feito, entre a igreja e a política. Só que vocês querem misturar tudo, é por isso que dá mal. Vocês querem misturar, dizer que igreja e Bolsonaro e política tem tudo a ver, quando na realidade não tem nada a ver. O próprio Cristo falou, vocês se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Nicolas. Não adianta vir com essa vozinha não, porque o que importa é a prática e não a fala. Se a tua atitude não acompanha as palavras de Jesus, então não adianta falar dessas coisas. Vem aí dizer que, ele simplesmente está falando de Deus. Não, ele está falando do Bolsonaro. Está falando de bolsonarismo. Está trazendo a ideologia bolsonarista para dentro da igreja, porque não é de Deus, não. Se fosse de Jesus, os bolsonaristas não queriam ver, não, porque eles detestam o ensino de Jesus. Se há uma coisa que o bolsonarista odeia, é Jesus. Não vem com o papo de dizer que gosta e que não gosta.
Porque todos os ensinos de Jesus é tudo que vocês pregam o contrário. Sim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. E o que Cristo pediu para a gente fazer, Nicolas? Pediu para a gente falar mal de gay, pediu para você usar sua peruca e ficar achincalhando travesti, pediu para você expor um adolescente porque ele era trans, pediu para Damares ligar lá para os hospitais para impedirem a menina que foi estuprada, de impedir o aborto dela. Foi isso que Deus pediu para vocês? Essa perseguição às pessoas que pensam diferente, que são a minoria, foi isso que Deus pediu de vocês? É esse tipo de evangelho que tu segue? É esse tipo de evangelho que vocês seguem? Então, repito, o Deus dos bolsonaristas não se chama Jesus. Eles falam só Jesus da boca para fora, mas esqueceram completamente o que Jesus ensinou. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. É, muito aplaudido, exatamente. Por que o Brasil todo aplaude o Bolsonaro? Por que tem um monte de gente seguindo o Bolsonaro para onde ele vai? E o pessoal diz, olha como o Bolsonaro é diferente. Olha como ele ali, olha, vai um monte de gente atrás. Por quê? Estão adorando quem? Jesus? Estão indo em busca de homem, adorando um homem pecador. E não só pecador, aquele que fala como um dragão. Né? Parece como cristão vocês, mas falam como um dragão. Perseguidores. Então eu teria vergonha, Nicolas, como você de falar essas abobrinhas, barbaridade. Você deveria sim defender este e todos os outros, mas está defendendo esse por quê? Qual é a palavra tão magnífica deste padre que os outros não têm? Bolsonaro. É isto que importa para vocês. E infelizmente já faz muito tempo que vocês deixaram a Bíblia de lado. Ou sequer se chegaram a Jesus. A religião é algo pessoal de cada um. Mas a gente conhece alguém que é seguidor de Jesus de verdade. É alguém que a Bíblia diz bondoso, humilde, manso de coração, que não desvia sua alma, não quer o mal ao próximo, não vive perseguindo ninguém, é contra a tortura, contra a maldade e contra tudo que se chama erro e imundície. Bem-aventurado, o Salmo 1 diz, o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda desses que escarnecem. Ontem, sempre quando eu vejo Bolsonaro reunido numa turminha, é chamando mulher de feia, é bagunçando com adolescente, é bagunçando com gente que está doente, é pedindo morte não sei de quem, é rindo da cara do povo. Então, bem-aventurado o homem que não anda nesse tipo de gente, nesses escarnecedores, debochadores da fé. Eu lamento muito que ainda tenha evangélico e crente que acredite em Nicolas, em Bolsonaro, que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Não é? Enganar. Porque a Bíblia diz o seguinte, até os anjos, né? Até os anjos do diabo se transfiguram em anjos de justiça e, se possível, enganam até os eleitos. A gente tem que sempre pensar o seguinte, lá no Isaías diz, a lei e a graça, se não falarem desta maneira, nunca verão a alva. Então você sabe, na verdade, que um verdadeiro seguidor de Cristo não está no que ele fala, mas no que ele faz. Critica Brasil, falando a verdade, doe em quem doer, contribua com esse canal e te agradeço. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal. Tchau, pessoal. Amanhã eu volto.